Pessoal, hoje dia 20 de março de 2025 e como vocês bem sabem, nós trouxemos as abelhas aí Guaraipuá de Videira para Ibicaré e no meliponário aqui no Pai nós trouxemos as caixas novas, né, os enxames novos. Então, hoje, né, dia 20, eu vou fazer uma verificação nesses enxames e aproveitar aí para alimentá-los. Tem alguns enxames que eu acredito que estão sem postura. Então eu tinha percebido isso, como vocês bem viram nos últimos vídeos do canal. Então vou ver se voltou a postura desses enxames. E aí nós vamos tirando as conclusões juntamente aí com vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela lateral. Vamos aqui no enxame D8. Esse aqui é uma filha do dia 9/11. E foi visto rainha no dia 4/12. Vamos ver aí se tem postura, como ele está. Então eu vou chegar mais perto aqui, ligar o flash. Olha só, esse enxame tá legal, hein, gente? Tem uma boa reserva. Deixa eu já pegar aqui o litro e deixá-lo aberto. Aí vai ficar mais fácil da gente alimentá-la. Só um segundinho, pessoal. Aqui vamos abrindo, só com uma mão não é fácil, hein? Mas aqui, ó, vocês conseguem ver aí, ó, tem bastante abelhas, né? Aparentemente é um enxame muito bom mesmo. Eu primeiro vou alimentá-lo e aí em seguida eu faço a verificação ali do enxame. Então, como eu vi que tem bastante abelhas, eu vou encher bem esse pote. Ai, vazou um pouquinho, mas elas limpam, pessoal, não é algo preocupante, tá? Aí, enchi bem. Agora vamos dar uma olhada lá no enxame, lá no ninho, né? Pra ver como está. Ver se tem postura, se não tem. A quantidade de abelhas está muito bom. Vou tentar não abrir tanto aqui. Olha só, a postura tá ali. Então, tá show de bola. Tá quase até em cima, pessoal. Opa, não tava mirando certinho. Olha só, tá quase até em cima aqui. Então tá muito bom mesmo, né? Então, show de bola. Vamos para o próximo. Vamos ver. Tem algumas inscrições que estão meio apagadas. Ó, esse é o D31. Ainda dá para ver que é um 3 aqui. Filha do dia 23/11/2024. Né? Colocado um disco e um coroado. Então foi visto postura no 6/1. Mas somente postura. Aqui não é um R de rainha. É um P de postura. Vamos ver se tem rainha, né? Aqui vamos chegar mais perto, eu já vejo algumas abelhas. Aqui, ó, algumas abelhas. Vamos abrir aqui. É um enxame um pouco mais tímido. Embora tenha uma quantidade até significativa de abelhas. Opa, tô vendo a rainha. Olha só lá, a rainha. Show, pessoal, show. Postura até quase aqui em cima. Elas haviam, acho que parado, ó, porque é uma postura meio intermediária, não é bem verde nem bem madura, ó, mas está vindo uma verdinha aqui, ó, uma postura nova. Então é um bom sinal. Caso elas tenham parado a postura por algum motivo, elas já reiniciaram. Então vamos colocar aqui o xarope. Nessa aqui eu vou colocar um pouquinho menos. Aí, elas se viram com essa quantidade. Aí, ó, vamos fechar e vamos para a próxima. Eu até comentar com vocês, pessoal, eu fiz uma quantidade boa de xarope aqui para alimentar todas. No entanto, na hora de colocar nos litros eu deixei cair, então talvez falte xarope. Mas vamos lá, enxame D59, feito no dia 23/11/2024, rainha no dia 16/12. Então menos de um mês depois foi visto rainha, né? Que bacana. Aqui esse pote tá no lado errado, por algum motivo eu coloquei no lado errado. Olha a quantidade de abelhas, pessoal. Acho que elas já tinham feito uma entrada ali, daí eu acabei não colocando o pote desse lado. Mas vamos lá, vamos ver lá atrás a postura. Vamos torcer para que tenha uma postura bonita. A cera tá boa. Olha só, pessoal, tá com postura até quase aqui em cima. Cera bem maleável, bem molinha, então show de bola. Não vi a rainha, mas tá bacana, pessoal. Vamos alimentá-lo. Vamos lá. Aqui. Olha, mostrando novamente. Olha a quantidade de abelhas, pessoal. Muita abelha. Então eu vou encher bem esse pote. Aí.
Beleza? Vamos fechar aqui. Então, por enquanto, 100% de aproveitamento, pessoal. Todas elas têm rainha, tem postura, né? Aqui ainda tá meio apagado, mas dá pra ver, D34, né? Filha do dia 13/10/2024. E foi visto rainha 23/11/2024. Vamos ver como ele está. Esse aqui um pouco mais de estrutura em relação ao outro, aparentemente. Mas não tô vendo tanta abelha. Vamos ver se tem a reunião de abelhas aqui também. Opa, aqui também tem, ó. Não é tanto como no outro, mas tem. Estrutura, esse aqui tem um pouquinho mais. E a postura tá aqui em cima. Vamos ver se vemos a rainha. Não vi a rainha. Vamos abrir um pouquinho. Postura pequenininha, mas tá vindo. Então deu boa, pessoal. Vamos alimentá-lo também. Fechar um pouquinho aqui só para as abelhas não saírem. E vamos lá, vamos alimentá-lo. Isso aqui eu vou colocar um pouquinho mais aí. Não vou encher bem, mas vou colocar um pouquinho mais. Beleza, então mantivemos o 100% de aproveitamento. Que bom, pessoal, eu tava preocupado com esses enxames que eu não conseguia cuidar lá no Meliponário em videira. Então vamos a esse aqui. É um enxame D1. Formado no dia 22/10/2024. Foi um enxame filho, né? Colocar os 2 discos gigantes e 2 rainhas. Esse aqui foi com as rainhas, pessoal. É um dos enxames que nós transferimos a rainha. As rainhas, né? 2. E se eu não me engano é esse aqui que tem 3, né? 3 rainhas. Durante um período eu percebi que elas tinham parado a postura, mas eu acho que já voltaram. Olha só a quantidade de abelhas, bastante abelhas, eu já vou alimentá-las. Esse aqui eu vou encher. Aí, beleza. E agora vamos ver a parte da postura. Elas tinham parado, como eu mencionei para vocês, tinham parado a postura, embora eram várias rainhas, mas a alimentação ficou escassa, então elas acabaram parando e não sei se iniciaram, pessoal. Olha só, aqui tem um restinho, mas eu acho que não reiniciaram. Não é um bom sinal. Essa aqui eu vou ter que dar uma cuidada, pessoal. Olha só, tem um restinho de postura, mas não vi rainha. Não vi mais nada. Aqui, ó, restinho de postura. Vocês viram rainha aí, pessoal? Qualquer coisa comenta no vídeo. Eu acabei não vendo. Vou tentar gravar aqui para ver se a gente acha alguma coisa. A princípio não vi. Vamos ver aqui que tem uma quantidade de abelhas aqui. Vamos ver se de repente não tem rainha aí no meio. Não, não tem. E esse é um enxame então que a gente vai ter que ter atenção, né? Como mencionei para vocês, esse enxame ele foi com 2 rainhas, foi um enxame muito bem desenvolvido no início, desenvolveu bem mais rápido que os outros. Só que, né, nesse janeiro e fevereiro aí que foram ruins, muitos enxames foram para trás e esse foi um, né? Então, caso a gente veja que não reinicie postura, né? Embora ainda tenha um pouquinho de disco velho, se não reiniciar a postura a gente vai ter que intervir, né? Fazer algum manejo aí de disco ou algo do tipo, né? Então aqui eu já até vou fazer uma marcação com madeira para eu cuidar aqui. Então vamos para o próximo. Esse aqui é o D12, filha do dia 13/10/2024, né? Foi um disco inteiro e rainha 23/11. Então foi bem rápido. Nossa, 23/11. 13/10. Para 23/11, então deu um mês e pouquinho. Vamos ver como ele está. Aqui tá mais feinho, pessoal. Esse aqui não tá muito bonito não. Embora tenha abelhas, ó, uma quantidade significativa de abelhas, mas não tem praticamente nada de alimento, muito pouco. E eu vejo algumas abelhas com cera na corbícula. Eu não sei se não é abelha roubando cera, pessoal. Eu até desconfio que tenha isso também. Ó, então esse aqui também, ó, pessoal, não tem nada de postura. Nesse aqui nós temos que intervir também. Vamos alimentar aí para não deixar as abelhas sem nada de alimento. Não vou alimentar totalmente aqui, ó, deixar um pouquinho de espaço ainda.
E aí nós vamos vendo aí pra frente, né? O que acaba acontecendo com esse enxame. Olha só, tinham muitas abelhas dentro do pote, elas estão saindo, estão alvoroçando aí. Vamos ver. Então mais um enxame aí que merece atenção. Então colocamos uma madeira aqui em cima também. Vamos para o próximo, aqui em cima. O próximo é o D2, né? Formado no dia 22/10. Filha, 2 discos inteiros e visto rainha no dia 23/11. Então 1 mês e 1 dia depois. Vamos ver como ele está. Esse aqui em especial foi um enxame que eu acabei colocando o pote alimentador no meio e acabei esquecendo de tirar. E aí ficou essa coisa feia aqui no meio aqui, mas não vou tirar. Ó, a quantidade boa de abelhas, muito boa mesmo. Se tiver postura, esse é um dos melhores enxames, né? Hoje dia 20 de março de 2025. Olha só, tem a postura ali. Então, show de bola, pessoal. Esse aqui tá bom. Vamos fechar um pouquinho aqui para as abelhas não saírem. E eu vou alimentá-lo também. Então vamos alimentá-lo nesse pote aqui. Aí. Até daria para colocar um pouquinho mais, mas eu vou ter que ir lá do outro lado pegar mais xarope. Então por enquanto aí vai ficar isso aí. Vamos pro próximo. Outro dia eu alimento um pouco mais esse aqui. Esse aqui tá bom. Beleza? Vou parar um pouquinho e já volto. Voltamos, pessoal. Enxame D29. Filha do dia 20/11/2024, visto rainha 16/12, né? Menos de um mês depois. Vamos ver como está. Ó, aqui já dá pra ver, ó, a postura aqui por cima. Vamos ver se vemos a rainha. Não vimos. Uma boa quantidade de abelhas. Tem um estoquezinho razoável também de mel. Então vamos alimentá-lo. Aqui, vou tirar um pouco o foco aqui para uma mão não é fácil de alimentar, pessoal. Vou encher bem. Enchi, fechou. Então esse aqui eu nem vou abrir lá para trás, porque já deu para ver que tem a postura boa ali e tem uma quantidade boa de abelhas. Então vamos já direto para o próximo. O D49, formado no dia 20/11, né? Um disco grande e um coroado, e visto rainha dia 16/12, pelo jeito aqui. Vamos ver. Aqui. Ó, deixa eu jogar essa abelha para dentro. Tem uma quantidade legal de abelhas, olha só, uma reunião de abelhas aí no começo. Potes de alimento, até rompi um ali. E vamos ver a postura. Tem postura? Tem uma posturinha ali, bem tímida, mas tem, né? Tá reiniciando a postura agora. Tinha parado, ó, dá pra ver que é disco maduro por baixo. Mas reiniciou, então acho que reiniciou meio que por agora. Então vamos fechar aí e fazer a alimentação. Aqui, vamos lá. Sempre lembrando, pessoal, colocar os palitos dentro do pote alimentador. Aqui eu alimentei um pouquinho mais pela quantidade de abelhas e porque o pote é pequeno também. Então dá para alimentar ele, ou colocar aí meio que ele bem cheio. Vamos para a próxima. Esse é o enxame D6. Vamos ver. Formado no dia 9/11. Colocado um disco coroado. Enxame mãe não estava tão forte. Então, beleza. Depois, do dia 12/1/2025, foi colocado um disco coroado de outra caixa. Vamos ver aí se tem postura, como é que ele tá. Esse aqui eu confesso para vocês que eu não sei. Olha. Tem um pouco de abelhas, mas tá feio. Olha lá, muita sujeira lá atrás, vou ter que fazer uma limpeza. A cera bem escura aqui, uma cera mais seca, então aqui tá difícil. Então eu vou alimentar um pouquinho, mas é um enxame que eu tenho que ter atenção. De repente colocar um disco, algo nesse sentido aí, para tentar ver se a gente salva aí esse enxame. Aí, colocar só um pouquinho. E vamos para o próximo. Vamos lá. Esse aqui eu também vou marcar então com... Deixa eu puxar melhor. Marcar com uma madeirinha aqui. Deixa eu só pegar a madeira, pessoal, senão eu esqueço. Tem que ser feito meio na hora, né? Senão a gente acaba esquecendo. Aí, beleza.
Vamos então para o próximo. O próximo enxame é o D4, do dia 22/10/2024, filha, né? Colocados 3 discos pequenos e visto rainha no dia 14/11, então menos de um mês depois. Vamos ver como está. Opa, esse aqui tá bonito. Vamos ver aqui. Uma quantidadezinha de abelhas no início. Algumas lá para trás. Vamos derrubar essa aqui para dentro. Opa, pera aí. Deixa eu pegar ela. Que nada, nenhuma abelha se perde. Aí, ó, coloquei de volta dentro. Vamos ver a postura aqui atrás. Olha só. Oh, tá subindo postura. Não vi a rainha. Mas é uma postura nova, olha só. Tá vindo, devagarinho vai vindo. Esse aqui eu acho que deve ter parado postura também, porque tem um disco maduro ali logo por baixo. E depois veio, agora veio o verde. Mas é pouca distância entre um e outro, né? Então, acredito aí que elas devam ter parado postura também. Como eu falei pra vocês, pessoal, janeiro e fevereiro foi péssimo para as abelhas. E aí, como lá no meliponário de videira eu não conseguia cuidar, eu acabei bobeando, né? Perdi alguns enxames, alguns novos no caso, né? Mesmo com rainha não foi mais para frente e muitos enxames foram para trás. Então a questão do cuidado, pessoal, é muito importante. Então vamos para o próximo enxame, D3, formado dia 22/10/2024, né? Divisão filha, colocar 2 discos inteiros, mais um coroado e foi uma rainha junto. Ah, e esse aqui em especial, pessoal, o que que aconteceu? Ele foi com a rainha não colocou, não fez postura. Depois eu coloquei uma rainha, né, para ver se ela estimulava a postura dessa primeira. Não fizeram postura. Depois eu retirei uma rainha para D50, né, e coloquei um disco da 14. Então eu fiz vários manejos nessa caixa aqui para ver se ela voltava. Então vamos ver aí o que que aconteceu. Se tem postura, se não tem, se ainda tem rainha, se não tem. Vamos ver. Ó, abelhas aqui no início tá bacana. Tem um pouco de estrutura. Deixa eu jogar essas abelhas pra dentro aqui. Vai pra dentro. Aí, eu não gosto de perder a abelha. Vamos lá, vamos pegar outra aqui do lado também. Aí, beleza. E é a hora da verdade. Olha só, tem uma posturinha, pessoal. Ó, a rainha ali, acabei de ver a rainha, desceu. Só que não dá pra entender, pessoal. Ela faz um pouquinho de postura, para... Eu vou ter que fazer alguma intervenção aqui. Tentar tirar essa rainha e colocar em um outro enxame. Eu não gosto de matar a rainha, pessoal. É aquela coisa, por mais que agora ela não seja tão boa, mas eu já fiz testes, às vezes, de mudar a rainha de caixa, ela voltar a fazer postura. Tem algumas coisas nas abelhas que a nossa vã filosofia ainda não compreendeu. Então... isso aqui eu vou marcar para eu fazer algum manejo também, beleza? Então, vamos lá, vamos alimentar aqui as abelhas que estão dentro, né? Não vou encher bem, que aí nós depois voltamos para ela. Beleza? Vamos colocar aqui. E a outra rainha que eu tirei e coloquei em outro enxame, eu acredito que deva ter dado certo. Depois nós vamos ver qual é. Então aqui, pessoal, ó, tem até uma formiguinha. Enxame D52, formado no dia 20/11. Foi visto, ó, mais uma formiguinha. Foi visto rainha aqui no dia 16/12. Mas aqui, ó, o pai anotou poucas abelhas que saíram. Então não sei não, hein. Vamos ver. Olha, tem uma quantidadezinha de abelhas aqui. Boa. Não tá ruim não. Talvez foi só impressão quando foi aberta, né? Vamos ver se tem postura. Ah, acredito que tenha. Tá bem mole aqui. Tem, ó. Olha só. Opa, esse enxame tá legal. Tá legal. Talvez foi impressão. Na hora que o pai abriu ali, não viu muita rainha. Opa, acho que aqui é a rainha. Desceu. Não vimos mais nada. Aí, então eu vou alimentar esse enxame. E aí vamos pro próximo. Aí, alimentei bem. Vamos pro próximo. Aqui. Tava preocupado com isso aqui, que o pai tinha anotado poucas abelhas.
Então vamos para esse aqui, o D, aqui, nossa, agora eu acho que é 86. Então formado no dia 20 do 11 de 2024, colocados os dois discos pequenos. No dia 6 do 1, ó. Foi trocado com a caixa número 14, estava só com abelhas novas. Então, peguei campeiras. E aqui, no dia 12 do 1, colocado um pequeno disco coroado da caixa 23, né? E depois não sei mais o que aconteceu. Vamos ver aqui. Hoje, dia 20 de março de 2025. E eu acho que deu ruim, pessoal. Ixi. Ixi. Tem só as abelhinhas novas aqui. Já vi vários florídeos. Esse alimento aqui deve estar fazendo aniversário aqui dentro, porque faz tempo que eu não alimento. Então, esse aqui deve ser bem velho. Eu vou retirá-lo aqui. Então, esse aqui definhou, pessoal. Esse eu não vou nem tentar fazer manejo de nada, porque eu acho que foi. Esse aqui não tem como salvar mais. Tem algumas poucas abelhas aqui. Mas caso eu tire essa caixa daqui, muito provavelmente aí essas abelhas entrem em outro enxame. Então a gente ainda consegue aproveitar essas abelhas. Mas então aqui, esse aqui se foi. Vou colocar essa fita em cima, que eu sei que não deu certo. Esse não tem salvação, né? Deixa eu já aproveitar, abrir o outro litro aqui, pessoal. Que tá ficando longe aqui. Já vou aproveitar. Só um segundinho. Vocês veem que às vezes a gente faz algumas intervenções, não dá certo. É coisa que acontece no mundo das abelhas, né? Bem normal de acontecer aí alguns manejos que acabam não dando certo. Então, fechou? Aqui. Vamos pegar mais esse restinho aqui do outro litro. Vou colocar aqui pra frente, só um pouquinho, pessoal. E vamos então para a gravação aqui desse enxame aqui, ó. D6, formado no dia 22 de 10 de 2024. Colocados dois discos grandes e visto rainha no dia 4 do 12. Vamos ver se permanece aí essa rainha. Vamos lá. Opa, tá legal pelo jeito. Olha só, quantidade boa de abelhas, né? Aqui tem uma estrutura aí atrás. Bastante abelhas aqui na estrutura também. Vamos derrubar essas aqui. Não sai. Aí, voltou, beleza. Aí vamos derrubar. Vamos vendo. Se bem que eu não sei não, pessoal, não sei não. Ó, tem uma postura velha aqui, ó. Mais um enxame que eu vou ter que ficar de olho, pessoal. É, aquela coisa, falta de cuidado lá, né? No outro meliponário eu não conseguia cuidar. Então, vamos ter que ficar de olho. Tem uma quantidade boa de abelhas, então vou colocar o alimento aqui. Opa, tô colocando aqui, ó. Aí, vamos fechar e colocar uma madeirinha em cima aqui para ficar de olho. Beleza? Então, vamos fechar aqui. E eu já vou pegar a madeira aqui. É a D6. Vamos lá, achar uma madeira aqui. Beleza, D6, fechou. Então vamos agora para essa aqui, D54. Filha do dia 20 de 11 de 2024, colocado no disco grande e um coroado e foi visto rainha no dia 6 do 1. Então vamos ver aí se tem postura. Acho que tem. Olha só, a postura tá lá. Postura legal, uma boa quantidade de reserva, boa quantidade de abelhas. Eu até não vou abrir mais aqui, ó. Olha só a quantidade de abelhas. Muitas abelhas. Eu não vou abrir mais aqui porque eu já vi que tem postura, né? Então não tem a necessidade de eu abrir. Mas vamos alimentá-la. Aqui o restinho desse aqui. E deixa eu pegar o restinho do outro. Um pouquinho do outro. Aqui. Fechou. Aí, então esse é o enxame D54. Aí, nós vamos fechá-lo então. Aqui, vamos lá. Beleza. Esse aqui não dá para decifrar muito bem. Eu acho que é D39. Formação não vê mais. Colocar dois discos e visto rainha. Não consigo decifrar aqui também. Mas vamos ver como está. Cera mais escura. Tem alguns enxames que são
né? São de cera mais escura mesmo. Olha só lá a postura. Esse enxame muito provavelmente também tinha parado. Olha a rainha lá. Estão vendo? Olha a rainha. Provavelmente tinha parado a postura e reiniciou, ó. Tá bem lá embaixo. Mas show de bola. Se tiver certinho, já é né, uma grande coisa. Vamos alimentá-lo. Aí, fechou. Agora vamos pro próximo. Aqui é o último enxame do terceiro andar. Depois o quarto andar aqui eu vou precisar subir numa escada. Tá, então vamos lá, pessoal. Esse enxame aqui, 20/11/2024 formado, 2 discos grandes. Não tinha, acho que, formado rainha. E eu coloquei então uma rainha da caixa número 51 no dia 12/1/2025. Então foi da 51, beleza. Enxame D37. Vamos ver aí se tem essa rainha ainda, né? Olha só, pessoal, tem sim. Tem sim, tá aqui em cima, embora o disco não esteja muito bonito, né? Ele tá com algumas falhas, mas a estrutura tá legal, a quantidade de abelhas tá legal, olha só. Né? E lá, ó, tá até em cima, então show de bola, pessoal. Vai pra baixo, rainha. Não quero fechar aqui com ela. Aí, beleza. Aí agora vamos alimentá-lo também. Aqui. Fechou. Então, nesse terceiro andar, deu boa. Então, aí vamos ver o saldo, né, dessas caixas aí. Então, nós temos 6 por prateleira, né, por andar. Então, nós temos, então, 18 enxames que nós já vimos. Então, enxames problemáticos, 2 lá embaixo. Só não ligue a sujeira aqui. Aqui, ó, pessoal. Um aqui. E um que a gente desistiu aqui, onde tem essa fita. E o outro aqui do lado. Então são 4 enxames que a gente tem que ter atenção, né? Com a questão de postura e tudo mais. E um enxame definhou, dos 18, né? Então aí no caso 12 a 13 enxames, 13 enxames, né? 13 bons e um definhou, né? Então 14. E aí, não, fiz as contas erradas. Não, tá certo, isso aí. Então... Só um aí que definhou, né? 4 então estão sobre atenção e 13 estão bons. Beleza? Então agora eu vou desligar um pouquinho, vou subir numa escada aqui para ver esses aqui de cima. Vamos lá então, enxame número D17, né? O nome, marcação, enfim, né? Formado no dia 12/10, divisão, né, filha e tal, 2 discos inteiros grandes. Foi visto rainha no dia 22/11, se eu não me engano. E aí no dia 12/1 colocado um disco grande da caixa 15. Talvez ela tenha parado a postura, enfim. Mas vamos ver. Vamos ver como está. Vamos ver. Deixa eu me ajeitar aqui mais, porque tá difícil de mexer aqui. Opa, tem postura, pessoal, tem postura, e não tá feio, não. Uma posturinha bonita até. Não tem muita estrutura. Nós vamos aí alimentá-lo, vamos ver se tem abelha aqui no início, um pouquinho. Vamos alimentá-lo. Não vou encher bem. Aí, vamos pro próximo. Vamos ver se o próximo tá melhor. Então, D32, formado no dia 20/11, foi visto rainha no dia 16/12. Vamos ver se tá tudo certo aí. Pouca estrutura, eu tô achando. Quantidade de abelhas mediano. Pouquinho de estoque. Desce a abelha, vamos ver lá atrás a postura. Aqui eu tenho um pouco menos de... Opa, ali ó, rainha, postura. Show! Aqui eu tenho um pouco menos de espaço, então tá um pouquinho mais difícil de lidar com elas. Mas vamos lá, alimentar essa aqui. Aí, vamos fechar aí e colocar a tampa. Então aqui em cima, por enquanto, nesse último andar aqui, 100% de aproveitamento por enquanto. 2 enxames, 2 com postura.
Vamos então para o próximo. Aqui. Vamos lá. Esse aqui então, D38, formado no dia 9/11/2024. Só foi visto postura no dia 23/11, mas não foi visto rainha. Mas vamos ver, deve ter, né? Esse aqui tá bonitinho, deve ter. Vamos ver. Desce, abelha. Desce. Aqui, vamos ver se tem... Tem postura? Tem postura ali, pessoal. Mas é uma postura que iniciou faz pouco também, ó. Tá vendo que tem disco maduro por baixo aqui, ó? Tá bem pertinho maduro. E aqui só que é o verde. Então ela tinha parado a postura e reiniciou. Como eu mencionei pra vocês, né? Lá não tava sendo cuidado. Então pegou essa época ruim e as abelhas foram pra trás, né? Então... Como é importante ter o cuidado. Aqui eu vou tentar cuidar aí meio direto. E o pai também tá aqui por perto, então se precisar ele dá um suporte. Beleza? Então fechou aqui. Vamos pro próximo. Eu vou ter que tirar aqui a escada, pessoal, e colocar mais pro lado. Já continuo. Pessoal, continuando então, D44, filha, né? Do dia 14/11. Dia 4/12 foi visto rainha. Vamos ver aí como está. Aqui, como eu falei para vocês, o espaço está um pouquinho reduzido. Acho que vamos ter que levantar essa tábua aqui, que não dá para mexer muito aqui. Até me escorar aqui no restante do... Opa! No restante das prateleiras. Olha aqui, a postura tá até aqui em cima. Aqui tá muito bonito, pessoal. Não vou nem abrir. É só abrir aqui para alimentar. Quantidade bacana de abelhas, olha só. E vamos alimentá-lo aqui, não precisa nem abrir. Aqui em cima, então, 100% de aproveitamento. Show! Alimentamos aqui, então vamos continuar. Acabou o alimento, pessoal, mas eu vou mostrar esses dois últimos enxames. E aí o pai tá fazendo mais um pouquinho de xarope. Se eu não tivesse deixado cair, então daria certo. Mas eu deixei cair, então acabou o xarope. Vamos então olhar essa aqui, a D5, 22/10/2024. Colocados 2 discos gigantes e uma rainha. Esse aqui foi com rainha, então, pessoal. Vamos ver como está. Opa! Aparentemente acho que tá bom, hein? Esse foi um dos enxames que eu também acabei deixando o pote no meio ali, né? Sem nada de palitos. Então elas fizeram esses potes. Tô tentando arrancar aqui o geoprópolis, pessoal, que tá cheio. Senão a gente não consegue depois alimentar elas. Elas encheram de geoprópolis aqui. Deixa eu ver lá pra frente. Vamos abrindo devagar. Olha só lá a postura, a rainha tá lá. Então aqui deu certo. Tá vindo com xarope, pai? O pai já tá vindo com xarope, ele vai então encher aqui pra mim e eu já alimento ela também. Aí, pai. Mas ali, como vocês puderam ver, então deu certo. Eu tive que colocar um outro pote, né? Por isso, como eu falei pra vocês, que vou até ajeitar esse palito. Como eu falei pra vocês, eu acabei colocando aquele outro pote antes e não coloquei palito. Aí elas fizeram esses potes e eu não quis tirar. Fui deixar aqui, porque é pote de pólen. E aí acabou que ficou ali. Então vamos colocar esse xarope aqui. Vamos lá. Aí. Beleza. Vamos agora para o outro enxame, para o último. Aqui, só tirar isso aqui. Beleza. Agora vamos para o D27, né? O enxame do dia 23/11, rainha 6/1. Então vamos torcer para que ainda tenha rainha, né? Esteja muito bom. Olha, estrutura tem pouco. Vamos ver a quantidade de abelhas. Esse aqui, olha, também tá preocupante, ó. Tem ainda esse xarope, esse resto. Eu vou tirá-lo, que deve ser velho.
Aqui vamos tirar. Ó, tem uma abelhinha morta até lá dentro, uma tá lá dentro. Desce, desce, abelha. Desce. Eita, tem uma aqui que não... Aí desce mais uma, tem uma aqui dentro, eu quero que ela saia. Mas enfim, aqui eu já pego ela. Mas vamos ver aqui dentro como está. Engraçado, porque ela tem, acho que deve ter postura, mas as abelhas não conseguiram consumir o alimento. Faz, ó, tá uma cera bem boa de mexer, bem maleável. E ó, a postura tá vindo aqui. Se bem que a postura, ó, elas pararam a postura, uma postura velha. Mas ainda tem abelha para nascer, então eu vou só acompanhando. Se vocês viram a rainha aí no vídeo, depois vocês me avisem. Esse é o enxame D27. Nós vamos monitorando, pessoal. Ó, quando elas não limpam, ó, tá sujo aqui dentro da caixa. Elas não consumiram o alimento. Então é preocupante. Nós temos que ficar de olho nesses momentos. Ó, a abelha que estava lá dentro do pote não tá mais. Então eu vou limpar aqui. Depois eu volto aqui com esse enxame e coloco um pouquinho de xarope novo aqui para elas. E aí a gente vai vendo como vai se desenvolvendo. Então, dos 6, 12, 18, 24 enxames que tem aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 enxames aí com problema de postura. E um enxame definhou, né? Então sobraram 18 bons. E aí o restante nós temos que cuidar, beleza? Então ficamos aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Assim a nossa mensagem chega a mais pessoas. Valeu!